Então tá bom, gente. Vou falar hoje sobre esse artigo recente de 2020, que é o Consumption of Ultra-Processed Food by Pesco-Vegetarians, Vegetarians and Vegans, Association with Duration and Age at Diet Initiation. Só pelo título a gente já consegue ver mais ou menos do que vai se tratar, um artigo publicado na The Journal of Nutrition. É muito interessante, muito impactante os resultados que mostraram. Vamos lá. Na introdução, ele já nos apresenta alguns questionamentos e algumas ideias que vão ser dissertadas no decorrer do artigo, sendo a primeira que é estabelecer e dizer que os alimentos ultraprocessados, os chamados UPFs, são uma opção de consumo na dieta vegetariana, é algo que no futuro do artigo vai ser mostrado que é muito relevante esse consumo. Também nos pergunta qual a relação desses alimentos com a dieta vegetariana, fatores como idade vão estar relacionados ou não com o consumo de UPFs e as diferenças entre o consumo de UPFs entre vegetarianos e não vegetarianos. E também logo no começo eles nos apresentam conceitos gerais, conceitos que eu sei que a gente já falou várias vezes durante as reuniões, mas é sempre bom repetir, né? É sempre bom para fixar o conhecimento. Então, no sentido amplo da palavra, o que é o vegetarianismo? É evitar o consumo de carnes. E a partir desse ponto, a gente vai dissertar a respeito de 3 tipos de dietas. Eu sei que em outras apresentações a gente falou, por exemplo, da dieta NASH, dieta mediterrânea, etc. Mas aqui vamos focar nesses 3 tipos de dietas, que é a pesco-vegetariana, que é aquela onde a gente evita o consumo de carnes vermelhas, mas pode comer peixe, pode comer ovos, pode comer laticínios. A dieta vegetariana pura, né, que é aquela que evita o consumo de qualquer tipo de carne, entretanto, o consumo de ovos, consumo de laticínios ainda é permitido. E a dieta vegana, né, que é aquele vegetarianismo mais estrito, que evita o consumo de qualquer tipo de comida de origem animal. São conceitos que a gente já sabe bem, são bem estabelecidos. Também nos dá um dado interessante, né, que mostra que países ocidentais, a prevalência de pessoas que se encaixam em qualquer uma dessas 3 tipos de dietas é de 1 a 10%. Então é algo para ser levado em consideração, né, sabendo que a quantidade de pessoas que estão aderindo a esse tipo de dietas vem aumentando com o decorrer do tempo. Peguei esse quadro aqui que eu achei interessante, né, só que mostra um geral do que eu acabei de falar, né, da diferença da dieta vegana, vegetariana e pesco-vegetariana. Basicamente, essa tabela fala o que eu acabei de dizer. As diferenças entre umas, o que é permitido, o que não é permitido entre elas. Então, tá bom. É um artigo que não fala muito da introdução, faz as perguntas, né, o que vai ser questionado, e já vai para materiais e métodos direto, onde é interessante dizer aqui que o estudo que foi levado como base para conseguir dados, né, para conseguir as informações das pessoas, é o Nutrinet Santé Cohort, que é um estudo francês de 2009, estudo muito grande, com mais de 170 mil indivíduos. E como que foi feita essa coleta de dados para o artigo em si? Foi feito um site interativo, onde as pessoas tinham que entrar no site, tinham que cadastrar no site e tinham que colocar suas informações a respeito das refeições que comiam, já sejam as 3 principais, né, o café da manhã, o almoço e a janta, e qualquer tipo de ingesta, né, qualquer tipo de alimentação que eles façam no decorrer do dia. Então, foi feita a classificação dos vegetarianos. E como que foi uma pessoa vegetariana, né? A pessoa tinha que se autodeclarar vegetariana e, na hora que ela preenchia o tipo de dieta, o que ela se alimentava, era feita uma análise para ver se realmente batia as informações com o vegetarianismo em si. O que foi feito também para levar em consideração os resultados desse estudo foi utilizada a classificação nova, que é uma classificação das Nações Unidas, de 2017, onde foi separado os tipos de alimentos, entre ultraprocessados, que seria o grupo 4, alimentos processados, o grupo 3, o grupo 2 seria alimentos, ingredientes culinários processados, e o grupo 1 seria alimentos não processados ou minimamente processados. Eu vou explicar mais para frente o que seria cada um especificamente, mas essa foi a classificação utilizada. Então, o artigo já fala a respeito dos níveis de processamento dos alimentos, né? O que seriam os alimentos ultraprocessados, né? Eu coloquei aqui uns exemplos, porque o que nos diz essa classificação nova? Ela nos diz que alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que passam por hidrólise, hidrogenação,
remodelamento, são aqueles que a gente coloca emulsificadores, qualquer tipo de agente externo para a produção do alimento, né? E um alimento que se destaca muito na dieta vegetariana, que é um alimento ultraprocessado, é as carnes vegetarianas, né? Como a gente fala, são aquelas carnes que têm a intenção de mimetizar a carne animal. Então, elas são muito consumidas pelo pessoal vegetariano e principalmente aquele pessoal que é novo, de idade nova, ou aquele que recém aderiu à dieta vegetariana. Então, esse é um dos principais alimentos que o artigo fala que é um dos maiores consumidos pela população vegetariana. Claro, além dos outros alimentos que a gente conhece, são ultraprocessados, nuggets, sobremesa, salgadinhos, até coloquei uma imagem aí para ilustrar o que seria essa carne vegetariana e os alimentos ultraprocessados mais conhecidos pela gente. Então, aí ele fala também sobre alimentos processados e alimentos não processados ou processamento mínimo. Os alimentos processados são aqueles alimentos que foram utilizados de ingredientes processados. Ingredientes processados seria, por exemplo, a manteiga, óleo, azeites. Então, por exemplo, alimentos pasteurizados, fermentados, temperados, aquelas frutas secas, queijos, pães, tudo isso são alimentos processados que a gente encaixaria, né, naquele grupo que eu falei da classificação nova. E os alimentos não processados são aqueles alimentos que não utilizam esses ingredientes processados que eu disse. Podem ser alimentos frescos, congelados, no máximo são alimentos que são preservados com sal. Então aqui eu coloquei essa imagem, né, para deixar mais claro o que seria alimentos não processados na parte de cima, né? Aí na parte do meio você vê os ingredientes culinários processados que fazem com que esses alimentos não processados se transformem em alimentos processados, que são mostrados ali embaixo na última linha. Só para deixar bem ilustrado essa diferença, né? Porque às vezes fica meio confuso o que seria um alimento não processado, processamento mínimo com alimentos processados. Seria isso, já que os alimentos ultraprocessados têm uma descrição maior, né? A gente já consegue fazer uma diferença maior entre eles. Outro dado que foi utilizado para chegar nos resultados, né, para fazer o comparativo entre os grupos alimentares, é o Plant-Based Diet Index, que seria o PDI, né? Que mais ou menos separa em 3 grandes grupos os tipos de alimentos. A parte dos alimentos ultraprocessados, processados, minimamente processados, também separa nesses 3 grandes grupos, que o primeiro grupo seria alimentos saudáveis à base de plantas, alimentos menos saudáveis à base de plantas e alimentos com base em animais. Então foi feita uma análise com a população do estudo também. Só para deixar bem claro, esse estudo também levou em consideração questões sociodemográficas, né, que já são bem conhecidas, como sexo, idade, peso, tabagismo, atividade física, nível educacional, ocupação e âmbito familiar e social. Então foi comparado, né, todos os grupos de dietas vegetarianas, né, dietas veganas, dietas pesco-vegetarianas e dietas de pessoas não vegetarianas. E aí foi chegado aos resultados. E de todos aqueles participantes, né, que eu falei para vocês daquele estudo francês, foram só selecionados 21.202 participantes, onde a maioria bem considerável era carnívora, né, comia carnes, era 19.812, 646 pesco-vegetarianos, 500 vegetarianos e 254 veganos. O que foi concluído, né, desse estudo comparativo das dietas? Por incrível que pareça, né, começa aqui o resultado bem interessante que eu não esperava a respeito, que é a ingesta de UPF dos alimentos ultraprocessados é maior em veganos a respeito de quantidade energética, de valor energético, seguido pelos vegetarianos, e as pessoas que comem carne apresentam uma taxa menor, de 33%. Então, vai contra a ideia geral, né, da população, esse valor energético tem sido mais relevante em veganos e vegetarianos. E como eu disse antes, né, por que esses valores estão tão aumentados em veganos, tão aumentados em vegetarianos? É justo por consumos de alimentos que visam substituir o consumo de carne. Não só de carne, né, como laticínios, também no caso dos veganos. E que mais que diz? Que as dietas vegetarianas causam maior consumo de alimentos não processados à base de plantas e menor ingesta de doces e bebidas alcoólicas em relação aos carnívoros. Então, a gente pode ver que realmente, apesar do maior consumo em questão de valor energético de veganos e vegetarianos, eles ainda têm um maior consumo de alimentos à base de plantas saudáveis
e uma menor ingesta de doces e bebidas alcoólicas em relação a dietas não vegetarianas. Aqui tem uma tabelinha do próprio artigo que mostra para a gente a questão do valor energético, né, onde você realmente vê que a questão vegana tem o maior consumo de energia, de alimentos UPF em questão de valor energético, e também em questão de alimentos não processados, certo? A única coisa que vai contra o senso comum do artigo é que os alimentos não processados, as pessoas que têm a dieta vegetariana exclusiva, né, aquela que eu já falei no começo, o alimento não processado é o menor de todos em questão de valor energético. Aqui também tem um quadro, né, uma análise onde mostra que da onde que vem esse valor energético que é aumentado nos veganos, né, que é aumentado nos vegetarianos. Como vocês podem ver, primeiro gráfico mostra de alimentos à base de soja, depois bebidas à base de plantas no valor total. Então, tudo isso a gente já vê que realmente, visando substituir a carne, os alimentos UPF são muito recorridos pela população com dieta vegetariana. O que o estudo discute no final, né? Que realmente os vegetarianos eles consomem mais UPF que pessoas não vegetarianas. E por que eles fazem isso, né? Pode ser por dietas vegetarianas de início mais recente e pessoas de idade mais jovem. Então, isso também se relaciona ao UPF. E qual que é o perigo, né? O que o trabalho diz pra gente? Que o maior consumo de UPFs acaba por reduzir ou cancelar possíveis benefícios de dietas exclusivamente à base de plantas. Então, o que normalmente a população geral pensa? Que só porque a pessoa é vegetariana, só porque a pessoa é vegana, a alimentação venha a ser até mais saudável do que as populações não vegetarianas. E o artigo mostra que isso não é verdade caso o consumo de UPFs seja exagerado, né, seja além da conta. Então, isso é algo para ser pensado a respeito. Então, é isso. A ideia principal desse tema é isso. Dietas vegetarianas com excesso de consumo de UPF pode ter o mesmo risco de uma dieta não vegetariana para desenvolver doenças coronarianas. Isso daí é uma ideia que é muito importante nesse artigo e que mostra para a gente que realmente não deve ser levado em conta só um aspecto da dieta, deve ser sempre levado em conta o geral de uma alimentação. Nunca devemos, assim, ver só um ponto, vamos ver o amplo espectro da situação da pessoa, na situação alimentar. Finalmente, por que esse consumo elevado de UPF? O artigo diz oferta de mercado, ou seja, 50 anos atrás, 60 anos atrás, talvez as ofertas, né, as opções de alimentos para pessoas com dietas vegetarianas não seja tão amplo, não seja algo que a gente possa ter muitas opções no mercado para comprar. Hoje em dia, não. Com o desenvolvimento dos negócios alimentares, né, vem tendo mais opções de alimentos, vem tendo mais opções para variação da dieta e, consequentemente, mais alimentos ultraprocessados, que podem ser recorridos tanto pelas pessoas não vegetarianas, mas que têm sido bem recorrido por dietas de dieta vegetariana. Outro aspecto, né, que ele explica por que esse elevado consumo de UPFs é a falta de pesquisa por parte do consumidor associada a questões éticas. Então, pessoas normalmente têm uma boa ideia, né, têm a ideia legal de evitar o consumo de carnes por questões éticas, né, pelo que ela acha ser o certo. Entretanto, isso faz, por ser recente, tudo isso, a pessoa não pesquisa, não vê como pode fazer uma dieta melhor, excluindo as carnes. Então, esse aspecto é importante. A falta de pesquisas do consumidor a respeito do valor energético dos alimentos, o impacto dos alimentos na dieta. E o último aspecto que o autor ele coloca como culpado assim para o elevado consumo de UPFs é pessoas jovens, no geral, consomem muitos alimentos devido à sua praticidade, que é algo que a gente vê, não é só pessoas jovens, mas realmente a maioria da população mais jovem, por causa do tempo, por causa da pressa, né, elas sempre vão para um alimento mais prático, que são salgadinhos, aqueles alimentos muito processados, de fácil acesso, de fácil consumo. Então, é algo que a gente também vê muito no dia a dia, não só com os vegetarianos, mas também com os vegetarianos, que a gente vê por que tem tanto acesso a essas UPFs.
Em relação ao IMC, o que o autor nos diz depois nos resultados, né? Pessoas com dieta vegetariana, apesar do consumo elevado de PF, ainda apresentam o IMC mais baixo que as pessoas não vegetarianas. Então, realmente, aquela ideia, né, pelo menos nesse artigo, aquela ideia de que o vegetariano é um pouco mais magro, né, tem o IMC mais controlado, realmente é verdade, se provou verdade. E as pessoas com dieta vegetariana que não apresentaram esse IMC adequado, qual foi a explicação que o autor viu e relacionou? É que essas pessoas, elas sim apresentam elevado consumo de PF, e elevado consumo de alimentos à base de plantas não saudáveis. Então, a gente tem que ver, realmente, esse impacto de PF é muito importante, não tanto na questão de valor energético, como na questão de IMC também. E qual a conclusão final do autor? Vegetarianos consomem mais o PF que não vegetarianos, associados substitutos da carne e leite, né? Como a gente já falou durante a apresentação, realmente esse consumo de PF se mostrou maior em vegetarianos como uma medida opcional, né, para o consumo da carne. Outra coisa da conclusão é nem todas as dietas vegetarianas são necessariamente saudáveis. Como a gente falou, o impacto até em doenças coronarianas de doenças vegetarianas, de dietas vegetarianas não saudáveis, com elevado consumo de PF, é relevante. A gente também, o artigo concluiu que deve-se levar em conta o consumo de PFs em futuros estudos relacionados a dietas e saúde. Isso é algo importante também, né, mais para a questão científica, porque o elevado consumo de PF nem sempre é levado em conta, né, nos estudos que a gente já viu, até vários estudos não levaram em conta esse elevado consumo de PF. E, bom, uma conclusão, uma sugestão até que o autor dá no final é que são necessárias, assim como para a população em geral, guidelines que orientem a dieta vegetariana e o consumo de PF. Assim como a gente tem diversas guidelines, tem várias guidelines importantíssimas para o respeito de dieta em geral, né, dietas com consumo de carne, são escassas aquelas guidelines que a gente tem para dieta vegetariana exclusiva. Então, o próprio autor dá essa sugestão da criação dessa guideline que realmente pode vir a ter um grande impacto na população geral que tem essa dieta vegetariana. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Frank, parabéns. Muito bom. Parabéns, Frank, pela excelente apresentação, muito boa, tá? Luísa, quer fazer uns comentários? Por favor, fica à vontade. Sim, eu achei esse artigo muito interessante, porque eu acho até que é um dos primeiros, assim, que talvez tenha mais já algum feito, mas eu não lembro de ter. Acho que aqui na reunião a gente não discutiu nenhum e também não lembrava de nenhum especificamente que já usasse a classificação nova para avaliar o consumo de vegetarianos. Então, acho que essa é uma coisa bem importante, né? A classificação nova, no artigo, Frank, eu sei que eles colocaram lá a referência do Reino Unido, acho que você citou ali para a gente, né? Mas ela é uma classificação proposta aqui pelos pesquisadores da USP, não sei se você sabia. Olha, eu não sabia, viu? Eu vi aqui dos artigos, né? Realmente. Sim, tem um grupo de estudo aqui na USP, que é o NUPENS, que eles que propuseram essa classificação, que aí passou a ser adotada no Guia Alimentar da População Brasileira mais novo, né, que é o de 2014, e aí tem vários países do mundo, assim, ela foi ficando famosa, tal, que essa coisa de minimamente processado, ultraprocessado, e aí começaram a fazer parcerias com eles e também usar as classificações lá. Eu estou fazendo pós-doc agora com eles lá, né, então, aí eles têm essas parcerias com vários lugares do mundo. O meu é para fazer uma pesquisa com os dados de Portugal, né, mas eles fazem lá com vários locais, só para situar e a gente saber que é uma coisa super nossa aqui, assim, né, só que ela está sendo usada aí por outros locais, então bem legal. E aí eu acho que é isso, assim, né, a gente começar, porque eu já tinha visto, a gente já discutiu aqui nas reuniões, outros artigos que usavam os outros índices, né, então tipo esse que eles usaram ali de exemplo, Plant-Based Diet Índices, né, e tem aqueles Gen Health, tem outros nomes também que eles dão, mas que já tinham classificado, e esse com para relacionar com ultraprocessado, achei bem legal. E que é uma coisa
que acho que, assim, no geral, ela já é muito discutida, assim, no senso comum, fora da ciência, a gente vê isso aparecer, né? Do tipo, mas o quanto tá mais saudável, então, se começar a escolher esses alimentos ali meio fake, assim, né? Então, que não são nada mais do que os ultraprocessados, né? Então, que começam a levar um monte de ingredientes diferentes e tal. E aí podem ter realmente uma composição nutricional nada interessante, né? Tipo as carnes mesmo, essas carnes fake aí, vegetarianas, e que aí elas vão entrar nesse grupo pela classificação. E aí eu acho que é bem complexo, assim, e eu acho que eles chegaram em uns resultados que, né, assim, diferentes do restante, né? Tipo aquela parte calórica, que geralmente é diferente do que a gente encontra, né, em outros dados da literatura. E por mais que tenha ali os ultraprocessados contando para isso, né, porque daí parece que nesse contexto que eles classificaram os ultraprocessados, ficou fácil falar assim, ó, tá vendo? E esse consumo calórico, ele provavelmente está vindo desse maior consumo de ultraprocessados. Mas será que então nos outros estudos, comparando vegetarianos e onívoros, não tinha esse peso também, né, de coisas ultraprocessadas contando? Que em geral a gente encontra uma escadinha indo do valor calórico mais alto dos onívoros, né, e diminuindo aí para os outros grupos. E também a questão que, assim, hoje em dia ultraprocessado é bastante presente em todas as populações, né? Então, assim, tem um consumo bem alto de ultraprocessados em onívoros também. Então, assim, acho que muitas... trouxe algumas informações bem curiosas ali. E quando eles chamam a atenção também, né, para aqueles 3 principais grupos ali de ultraprocessados, né? Então, coisas à base de soja. Aí o do lado que eles separaram, né? Eu tava. Pets, hambúrgueres, né? Apareceu aqui para mim traduzindo. E aí eu imagino que. Mas acaba, acho que entrando. Daí eu não sei assim, né? Talvez entre até coisa de soja de novo, né? Talvez o primeiro seja aquele típico carne de soja. E do lado, o hambúrguer também pode aparecer muita coisa de soja nessas misturas, né? Mas aí outros ingredientes também. E aí as bebidas vegetais também muito, né? Diga, Martim. Não, eu acho que a soja são produtos gerais. Então tem muita barrinha de proteína que tem soja isolada. Uhum. Eu acho que tem soja, né? Então não ali. É que eu que Na imagino, PTS em si. Eu pensei na soja sim, mas é verdade. Então, os outros produtos de soja, ultraprocessados. Acho que sim, são esses pontos, assim, eu achei curioso, eu achei interessante o desenho e também um pouco curiosos os resultados. Muito bem, Luísa. Frankie, você pode colocar a sua apresentação? Queria enfatizar um ponto. Coloca o terceiro slide. Acho que é o terceiro, onde você cita os alimentos. Posso só comentar mais uma coisa antes que eu Claro, à perca? vontade. Uma coisa também que eu acho é assim, a gente está vendo um típico desenho, porque assim, esse desenho ele veio digamos ali, ele super atual falando de classificação nova, e ele traz um resultado tendencioso a falar, ó, onívoro tá melhor porque tá consumindo menos ultraprocessado do que os vegetarianos, quanto mais vegetarianos eles vão ficando. Então, assim, ela tem essa tendência, né, de um resultado positivo para o lado onívoro, pela análise. Mas a gente tem que ver que, assim, ele é um paper totalmente de associação de consumo alimentar, sem nenhum desfecho, né? Porque daí acho que ele não tá, assim, a gente tem toda a base teórica que falaria, ó, ultraprocessado é ruim para a saúde, por quê? Mais excesso de peso, mais doença crônica, mas como a gente viu na própria amostra, tem mais excesso de peso e obesidade nos onívoros, e isso manteve o comportamento normal esperado. Então, ele é um paper de associação do consumo com o padrão que essa pessoa, né, se identifica de dieta, mas sem conseguir associar isso num desfecho.
Então, por exemplo, será que se eu tivesse aí também desfechos clínicos dos vegetarianos, pode ser que dentro do padrão vegetariano, que daí talvez tenha até esses ultraprocessados vegetarianos, mas dentro de um contexto que tenha mais vegetais, mais fibra, que são mais ativos, que têm menos excesso de peso e obesidade, será que teria o mesmo efeito de consumir mais ultraprocessado de quando eu olho só isso entre onívoros, né? Então, ele é um estudo aqui, mas é claro que a gente sempre tem ali na interpretação essa tentativa do autor de extrapolar isso de, olha, então isso está sendo ruim para a saúde, mas lembrando que nesse estudo em si a gente não tem essa relação com desfecho, né? Sim, sim, perfeitamente, perfeitamente. Fran, a ver, pode colocar esse slide? É aquele slide onde você cita os alimentos ultraprocessados que são vegetais, né? Vegetais. Eu acho que é outro, o próximo. A ver, peraí, devagar. Não, esse não. Onde você cita, né? Esse daí, eu acho que, peraí, este daí. Nível de processamento, né? Então, pessoal, eu queria, na verdade, a ideia, né? De que este trabalho desses franceses, né? São vários cientistas franceses que fazem esse trabalho, e um trabalho forte, porque ele tem uma amostra de 21.000, más de 21.000 pessoas, né, que têm sido analisadas, né, o consumo alimentar. É um trabalho grande, né, mas é um trabalho que quebra paradigma, né? Quebra qual paradigma? O paradigma é que todo vegetariano, né, em base das evidências científicas, ele tem uma alimentação mais saudável que aquele onívoro. Isso é um paradigma, né, que nós como grupo, né, como cientistas defendemos, digamos, mais ou menos essa linha, né, o mainstream dentro do que eles pesquisam, o mainstream. Mas justamente este trabalho, né, super interessante e um antes e depois, porque ele demonstra de uma maneira objetiva, né, o que se presumia teoricamente, o que se hipotetizava, o que se especulava, né? Aquele X, aquela questão de por que os resultados de desfechos, de resultados entre onívoros, no son más melhores, perdón, por expresar a opinión, por qué las diferencias, né, entre no son más evidentes, por qué a veces es pequeña, né? Sobre todo estudios de mortalidad que no son tan concordantes, algunos estudios sobre mortalidad, ¿no? Favorecen, otros no hayan resultados, ¿no? La gente se sorprende porque si un individuo vegetariano es durante décadas de su vida vegetariano, ¿no? Años y décadas, ¿no? Él no consigue, ¿no? Si teóricamente, ¿no? Un macronutrientes, micronutrientes, ¿no? Evidentemente han sido comprobados, porque al final no consiguen una diferencia mucho más, ¿no? Y este trabajo, né, quebra ese paradigma, né, porque numéricamente, objetivamente, ele mostra, né, que esse paradigma tem que ser revisto. Que a frase mais idônea é: não todo vegetariano, né, tem um consumo alimentar melhor que um onívoro. Olha só essa quebra de paradigma. Em outras palavras, dando sequência a isso, alguns onívoros, né, en función de las características, pueden tener una composición nutricional más saludable, ¿no? Que algunos vegetarianos, ¿no? ¿A dónde que estamos llegando? ¿Y qué acontece, ¿no? La verdad, ¿y por qué muestro este slide que está ahí? ¿No? Porque cuando uno ve cómo se describen, ¿no? Carnes vegetarianas, salgadinhos, sobremesas, almódegas, nuggets, todo vegetariano, obviamente, almódegas, nuggets vegetarianos, ¿no? Macarrão, né? Lasanha, né? Então, formam parte, né, do vegetariano moderno, do vegetariano da cidade, do vegetariano esclarecido.
Estamos falando do vegetariano, né, que vive numa grupo de decir, não como carne, então como qualquer coisa menos carne. E come, né? Até porque ele tem um sabor, tem uma culinária envolvida, né? Só que isto que está aí ao frente, pessoal, isto é uma espécie de cavalo de Troia. Caballo de Troia, por quê? Porque ele, né, funciona, né, como un grupo de alimentos, né, digamos, para esta población interesada vegetariana que evita carne, né, só que a través de este caballo de Troia se incorpora cultura, né, se incorpora a estilo de vida, né, y que, na verdade, ele, na idea de ser algo de celebración, como fue Caballo de Troya, né? Caballo de Troya elevado pelos troyanos, né? Pensando que os gregos tinham sido abandonado a guerra, y como un modo de celebración, né? Y de lembranza de su victoria, ele elevado. Só que ele representaba algo negativo al final, ia ser a destrucción de esa ciudad. Entonces, en ese sentido, esto es un caballo de Troya, né? Que na idea de você estar evitando, né, elementos mais negativos na carne a longo prazo, né, ele leva outros macronutrientes, outras substâncias que ao final são, digamos assim, até pode ser em conjunto mais negativo, né, que uma dieta onívora padrão. Então, esta é a ideia, né, o contexto, este slide representa este caballo de Troia, né, este trabalho é uno que quebra paradigmas, né, establece de certa maneira um antes e depois, né? Nós que anualmente revisamos os papers, né, sobre isto, e que já a gente tratou de temas tratados em esta pesquisa como a qualidade de alimentos, índice de qualidade, mas na verdade é um trabalho pensado, desenhado, executado e encontrado resultados, né? Ele quebra para... Até poderia ser melhor, se ele conseguissem, nesses 21.000, dosar os lipídios, né? Y ver, ¿no? Así como hicieron con IMC, ¿no? Que era más fácil porque simplemente pedían altura y peso, ¿no? Que era fácil, ¿no? Imaginen si hubiesen conseguido tirar los lipídios, colesterol, LDL, ¿no? Y fizessem esa correlación, ¿no? Sería ainda, ¿no? Daría más dados, ¿no? Mas eles já avançaram bastante, entendeu? Então, eu acho que este trabalho é um trabalho paradigmático, né? E ainda mais... Falo para a Luisa, para toda a equipe de Flow Med Study, y todos, ¿no? Para o Fran, para todos, que a gente pode, além, ganhar um ganho, não secundário, terciário deste trabalho, porque o método que eles utilizam e a ideia que eles estão trabalhando, né? Aproveitar, que a gente já comentou em outro trabalho, né? Para incorporar o Flow Med Study, né? A avaliação, né? Dos alimentos, né? Para estudar todas as pessoas do Flow Medicine, nem tanto como veterano onívoro, né, mas assim, na verdade, como individual, né? Então, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, né, definitiva, agora está definitivo, que para o Flow Medicine, a gente vai incorporar esta ferramenta de avaliação, né, para fazer os estudos de associação, certo? E eu acho que uma coisa também, para complementar aqui, é assim, nessa área de discussão aí de ultraprocessado, entra muito conflito com a indústria, né? Porque a indústria quer fazer aquilo da forma mais palatável e tal. E aí tem uma grande discussão de será que poderia existir um ultraprocessado melhor, né? Será que essas indústrias estão afim de fazer um ultraprocessado diferente para ter melhor qualidade e tal, mas aí talvez fique mais caro para eles. E eu acho que daí no mercado de alimentos ultraprocessados vegetarianos, porque daí, assim, é claro que tudo tem limitação, né? Por mais que a classificação seja boa, mostre evidência, ela tem suas limitações, é normal, sempre vai ter. E eu acho que talvez seja diferente. Talvez tenha alimento que ele tem muito mais ingrediente, outras misturas e tal, mas eles estão na mesma classificação. E eu acho que dentro dessas indústrias que estão fazendo os ultraprocessados aí vegetarianos, né, esses preparados, talvez ainda tenha, assim, alguma tentativa de fazer de um jeito menos pior, sabe? Assim, porque tem uma própria procura do público, né? Já é um público que vai com uma visão diferente, em geral, claro, né?
tem as suas variações. E aí também a gente começa a ter, assim, um mundo de polêmicas, né? Que é desde uma empresa que, de repente, ela é só destinada para o público vegetariano e uma, como que chama lá, BRF, essas aí de carne, que daí criam as suas linhas tentando atender também o público vegetariano, né? Então, assim, vira uma miscelânea de discussões possíveis. E gente, eu vou deixar aqui no chat, que daí acho que é bastante parecido até com, por exemplo, de onde esse estudo veio, né? A gente viu ali que foi um estudo populacional, que as pessoas preenchiam por site e tal, e o Nupens, que é esse grupo aqui que eu falei para vocês, lá que é onde eu faço pós-doc, ele conduz atualmente uma pesquisa que chama Nutrinet Brasil. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas todo mundo, né, brasileiro, pode entrar, começar a participar, preencher, vai receber questionários com frequência. E, assim, ele não tem nenhum intuito de avaliar vegetarianos especificamente, mas conforme mais a gente tenha pessoas que caracterizem todos os grupos alimentares, também vai ser possível ter esses resultados na população brasileira, né? Então, acho que é legal participar e divulgar. Vou colocar para vocês aí. Eu acho bem importante essa questão do país onde foi feito o estudo, porque aqui a gente ainda não consegue ter acesso de forma tão fácil a produtos veganos industrializados, né, ultraprocessados. Então, provavelmente o mesmo estudo em outros países vai dar resultados diferentes. Uhum. Eu acho que lá fora, assim, dependendo de onde tem uma variedade muito, muito maior do que tem aqui. E um preço mais equilibrado, né? Também, Exato. Uma coisa que eu achei, na verdade são 3 coisas que eu achei que se correlacionam de uma maneira muito engraçada, até por experiência pessoal, né, nessa apresentação, o aumento, a disseminação do vegetarianismo em si, que leva, né, a questão do vegetarianismo de transição, que utiliza muito desses ultraprocessados, né, que leva a aumento em geral do consumo de ultraprocessados. Eu sou vegetariana há 15 anos e eu tive muito essa fase no começo de consumir tudo industrializado, tudo de soja, achar o máximo, achar incrível, e aos poucos isso mudando de acordo com a informação mesmo. Então, essa necessidade de guidelines, principalmente, né, até o guia alimentar para a população brasileira, fazendo aí um papel bem importante, inclusive, né, nas dietas vegetarianas, que seria incrível se todo mundo tivesse essa informação, realmente, a gente vê como isso é necessário, independente de qual dieta, né, que seja consumido alimentos in natura, minimamente processados, em preferência, né, do que os alimentos ultraprocessados aí, porque é uma mudança que a gente vê, assim, é um círculo, né, vira um círculo. As pessoas estão virando mais vegetarianas, consumindo mais ultraprocessados, porque não tem essa informação, e fica esse círculo vicioso aí. Muito bem, Gabriela. Pessoal, à vontade, quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, pessoal. Eu acho que tem um impacto em relação à cascata de produção, né? É melhor você consumir um industrializado vegano do que um de carne. Eu acho que você vai salvar água e etc. Mas na questão saúde, fica quase que na mesma coisa, né? Você está consumindo... O sea, 6 por meia dúzia, né? Para a indústria, 6 por meia dúzia. O que a Luísa comentou também sobre a questão das indústrias, outra coisa que eu achei interessante, porque eu trabalho numa indústria, né, e eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de alimentos, e a gente vê mesmo realmente essa procura, tanto do público, quanto questão da indústria, de ter muita pesquisa com alimentos menos processados, apesar de processados ainda. Então, eu vejo sempre muita palestra, né, que é divulgada em relação a isso. Então, empresas tentando ser menos, né, mas é realmente muito complicado, é 6 por meia dúzia, né, como comentou o Júlio, é bem difícil a gente tentar acompanhar aí o que está acontecendo, mas é muito interessante ao mesmo tempo, né? Queria comentar 2 coisas também, que assim, acho que a indústria, como até
o Frank falou, né, desse crescimento do vegetarianismo, é muito interessante preencher essa lacuna que tem de mercado, né? Então, eles vão querer produzir cada vez mais e pouco preocupados com saúde, né? Mais com palatabilidade. Quem comer um hambúrguer vegetariano dessas marcas novas, coloca na frigideira sem óleo, ela sai completamente cheia de óleo, assim, é assustador. E até tem estudo, né, que mais pra frente começou as coisas do plant-based, aí viu que não deu muito certo e ficou plant-based whole food, né, que aí tem alimentos integrais para fazer essa comparação. Porque a gente sabe que uma dieta vegetariana ela pode ser saudável ou não, mas quando entra nesses aspectos de alimentos integrais, né, vegetais, enfim, aí sim eu acho que o resultado é diferente, né, mas foi bem legal esse artigo, que eu até ia falar disso da classificação, né, porque eu falei, ué, mas não é brasileira de processamento, então bem legal, gostei bastante. Muito bem, pessoal.